O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, falando sobre Deus, Ele nos prepara. Prepara para as dificuldades também, que virão. Prepara e nos anima, nos ensina, nos incentiva. Esse é Deus. E nós? Nós somos seres que somos muito voltados pelas circunstâncias. E nós precisamos aprender a confiar. Não somente a confiar, mas a se preparar. Bem, hoje nós vamos falar de um detalhe que muitos não sabem. Aqueles que conhecem a Jesus têm que estar preparados para uma grande luta, porque essa luta virá para todos os cristãos, porque vai chegar um momento, e já deve ter acontecido com você, em que você foi odiado, que você foi criticado, mas não porque você, pela sua pessoa em si, mas porque você professa a fé no Senhor Jesus. Jesus disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Bem, isso aqui está escrito na Bíblia e foi palavras do Senhor Jesus. Não vos escandalizeis. Eu tenho falado essas coisas para vocês, é o que o Senhor Jesus está falando, para que vocês não se escandalizem, ou seja, não se sinta ofendido, defensivo, não, fique indignado, revoltado, porque isso vai acontecer. Toda pessoa que professa a fé no Senhor Jesus, ela passa a ter a luz, a verdade, a justiça. Ela quer cumprir o que é certo, não quer mais enganar, não quer mais viver de acordo com um mundo que odeia a verdade, um mundo que quer tirar vantagem do próximo, que quer tirar proveito para si cada vez mais. Jesus ensina a verdade, a justiça para todos nós em nos autodisciplinarmos. Obviamente que quando a gente aceita a verdade, em aprender com Deus, com seus ensinamentos, nós vamos ser até mesmo confrontados pelo próprio Deus. Deus vai falar coisas para a gente que ao princípio vai doer muito, mas é para o nosso bem. Ele é Pai, Ele exorta, Ele ensina. Todo pai que ama, Ele cuida, Ele ensina, Ele orienta. E por isso que Ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Vai pensar assim: eu estou fazendo isso para Deus. Matando você, estou fazendo para Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Ou seja, eles vão fazer a serviço de Deus, mas não um Deus verdadeiro.
Vamos fazer o serviço o qual o diabo me inspirou. E você, está preparado para tudo isso? Pois é, como é que a gente se prepara? Porque, na verdade, teoria, ensinamento, você tem a informação. Mas como que na prática eu posso não me escandalizar? Como que na prática eu não vou negar a minha fé? Como que na prática eu vou ser constante? Quando você tem um relacionamento com Deus verdadeiro, o qual você é fiel em toda e qualquer situação e circunstâncias. E para que isso aconteça, você não faz isso por informação. Você precisa ser verdadeira, participar tudo para Deus, assumir a sua fé, usar a fé para disciplinar, para viver as palavras do Senhor Jesus, para catar, para receber, para praticar aquilo que Ele tem ensinado. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pense sobre você. Será que você tem se relacionado com Deus? Você que é um cristão, eu não estou falando você que está passando por um processo de libertação, um processo assim, está iniciando na igreja e está buscando de Deus e que ainda não entende muitas coisas. Eu estou falando para você que já conhece a Jesus. Você que quer Jesus, saiba que querendo Jesus você não vai agradar as pessoas da sua casa, da sua família, do seu trabalho, na sociedade, porque você vai, na verdade, viver essa verdade. Bem, vou deixar aí essa trilha musical, enquanto isso, pense sobre você. E aí, você pensou, tem avaliado que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Porque é uma coisa que tem que ser cuidada diariamente. Tem que estar observando você, quem você tem sido com Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos exorta antes mesmo do problema. Jesus disse assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Enquanto Jesus estava com eles na carne, no início, não tinha necessidade de preparar para esse momento que iria acontecer. Mas agora, antes dele morrer, ser crucificado e ressuscitar, ele adverte aos seus. E ele diz, repare bem, tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis. Está vendo a importância de você, ouvinte, ler a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa meditar na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você não fica refém das circunstâncias, porque a palavra de Deus é a palavra da vida. É a palavra do Criador dos céus e da terra. O Deus perfeito. Quando você lê a Bíblia, você lê os pensamentos de Deus. E aqui, quando você lê o Evangelho, você vê Jesus, a participação de Jesus aqui na terra. É bem interessante
quando você for ler, pensar, avaliar. Veja que lemos bem pouquinho versículos, para que você possa entender a importância que tem cada versículo. E como esse momento, quando a gente lê, é especial, porque eleva os nossos pensamentos além das circunstâncias. Você tem, vamos dizer aí, um problema na sua casa, você que está sendo odiado no trabalho, perseguem você do nada, porque você vai à igreja, porque você busca de Deus, porque você fala de Jesus, porque você vive uma vida assim correta, falando a verdade, não ocultando a injustiça, fala do que tem que ser feito, sabe? Você faz a sua parte. Então, obviamente que a sua conduta incomoda aqueles que vivem se escondendo, vivem na mentira, no engano, e até querem sugerir a você viver do jeito deles. Mas Jesus já adverte, olha, chegando aquela hora, vocês lembrem do que eu já tenho falado para vocês. Ou seja, se você não lê a Bíblia, se você não medita, se você só fica na dependência aqui da gente falar sobre a palavra de Deus, o pastor, na igreja, você não está procurando, você não está raciocinando. Quando eu leio a Bíblia, eu estou procurando, eu estou raciocinando, eu preciso fazer isso. E eu preciso fazer isso não só para falar para vocês, mas principalmente para me preparar, para cuidar da minha alma, para eu atentar para detalhes que eu preciso atentar. E a mesma coisa você. Você não pode ficar na mão de ninguém. Você tem que viver uma fé inteligente, que raciocina, que procura. Sabe, se você vai trabalhar como médico, você se informa, você está sempre se atualizando, não é verdade? Cabeleireiro, seja qualquer profissão, você está sempre se atualizando. Agora, imagina a vida espiritual. Como nós precisamos nos atualizar, como nós precisamos nos atentar, porque a gente não é constante. Se a gente não lê, se a gente não medita na palavra de Deus, a gente, na verdade, fica à mercê das circunstâncias. Por isso, eu ocupo e priorizo e faço tempo para esse momento entre eu e Deus. Faça você também.